Oi pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Como vocês perceberam, né, a quarentena se estendeu, mais do que a gente esperava, e agora a gente tem que continuar com as nossas aulas, mesmo que seja nessa questão assim, à distância mesmo, né? Então vai ser esses trabalhos mais EADs. Então eu vou continuar fazendo alguns vídeos e também já está indo para vocês novamente mais algum material. Vai um PowerPoint, links para alguns outros vídeos, não sendo só esse que vocês estão vendo aqui. E uma tarefa também. Pessoas que estão me perguntando também, gente, assim, façam as tarefas, mas deixem elas, sei lá, numa pasta, no caderno, entrega quando a gente voltar. Não precisa me mandar nada por e-mail agora. Eu quero tudo à mão, em mãos, melhor dizendo, né? Tu pode fazer digitado, mas eu quero tudo entregue em mãos para ter um controle melhor sobre quem entregou, quem não entregou, ver direitinho e tudo mais, sabe? Então, eu quero deixar tudo junto, sem misturar com outros assuntos, é melhor dessa maneira, ok? Então, faça uma tarefa, deixa no caderno, deixa pronta para entregar, tá? É para entregar, então faça uma folha separada, ok? Pode ser à mão, pode ser digitado, caneta azul ou preta, aquilo que a gente já conversou algumas vezes, né? E aí deixa lá para quando a gente voltar, vocês entreguem, tá? Agora, o assunto agora vai ser a questão das cruzadas. É um assunto que eu deixei no finalzinho do outro vídeo, mas resolvi me aprofundar um pouco mais nesse, tá? Pra gente também meio que já se encerrar a questão de Idade Média, já irmos adiante, né? Se afundar agora a Idade Moderna adiante, ok? O que a gente tem para falar sobre as cruzadas? O que foi as cruzadas, afinal de contas, tá? Então, nós temos aí agora, nessa finaleira, nessa cenário de baixa Idade Média, nós tivemos até agora o que já foi falado no outro vídeo, né? Dá uma olhada que está postado aqui, né? A gente falou, por exemplo, que nós estamos lidando agora com situações diferentes pelo aumento da população, ou seja, tem muitas pessoas para pouca terra, a terra já não rende o que ela rendia antes, então tu tem um problema aí bem sério, né, referente a escassez de alimentos, ok? Fora a exploração dessa população. Então, o que acontece, gente, assim, nós estamos vendo também, e isso está se referindo também à ausência de guerras. Então, a população deu uma pequena explosão, né? Houve um aumento populacional ali, da qual não se esperava muito. Então, o que acontece? Esse é o contexto da questão da Idade Média. Nisso, o Papa da época, né, que é o Papa Urbano II, ele recebe um pedido, né, de ajuda contra invasões turcas, né, e que estavam avançando sobre a região que hoje vocês conhecem, que é chamadas Terras Santas. O que são as chamadas Terras Santas? São regiões que, segundo a Bíblia, Jesus teria passado por ali. Então, regiões como Belém, Jerusalém, etc, etc, etc. E aí, então, o que acontece? O Papa, nesse momento, ele oferece essa ajuda, mas ele também vê uma ótima oportunidade de retomar essas terras santas para o controle da Igreja Católica, que elas não estavam, né? Então, o que acontece? Nós temos aí uma mudança da questão do pensamento, né? Vai ser convocado, então, exércitos de orientação católica pela Europa, tá? Para justamente o quê? Para fazer com que essa galera vai se juntar para ir retomar as Terras Santas para a Igreja Católica. Essa que é a função. A ideia de ajudar o povo que vive lá caiu por terra, até porque a maioria são povos de orientação muçulmana. Eles são vistos como infiéis. Então, a linhas gerais, né, infiel é considerado aquele que não é católico. Então, isso também é bem importante de colocar. O que é considerado infiel? É aquele que não é católico. No caso, assim, todos aqueles povos muçulmanos que tu tem ali naquela região são considerados infiéis. Nisso aqui o que vai acontecer a partir daí, né, gente? Assim, nós vamos ter esse primeiro movimento, né, da primeira cruzada, que foi dá pra dizer tranquilamente que foi a única ou segunda, foram duas que deram certo. No total foram 8 cruzadas, e a maioria foi um fracasso total. Um fracasso total, tudo mais, tá? Essa foi a primeira cruzada que vai envolver um exército bem treinado, realmente exército de reis. Os nobres vão convocar seus vassalos
para ir até lá, poder fazer essa luta e tudo mais, né? E a primeira é a única que dá certo, que é justamente essa, né? A primeira cruzada, onde eles conseguem retomar o reino de Jerusalém, para agora o controle da Igreja Católica. Ok, beleza. O problema é que depois é o seguinte, gente, vão seguir novas cruzadas e a grande maioria delas é um fracasso total. Já na segunda, tá? Na segunda cruzada eles já perdem o reino de Jerusalém, porque já tinham conseguido na primeira, já perderam na segunda. E assim vai indo. É um fracasso atrás do outro, tá? Na terceira cruzada, por exemplo, gente, assim, ó, um líder muçulmano chamado Saladino, né? Daquele outro lado, ele pelo menos ele permitiu que os católicos voltassem a peregrinar pelas Terras Santas. Então eles tinham pelo menos esse passe livre, né? A quarta cruzada já não tem mais grande o conceito religioso da coisa, porque aí mercadores e pessoas mais abastadas, grandes comerciantes europeus, eles veem uma oportunidade de estender seus negócios para a Europa. Então o que eles vão fazer? Eles patrocinam, inclusive com incentivo financeiro e tudo mais, né, uma nova cruzada. Então a quarta cruzada era uma cruzada meramente comercial, para justamente, e foi uma cruzada que, é a segunda cruzada que pode se dizer que deu certo, se é que é possível, né, mas onde, porque aí então o que aconteceu? Tu teve uma retomada da cidade de Constantinopla, e isso faz uma rota de comércio entre o Ocidente e o Oriente. Então, pela primeira vez, esse foi o único grande ganho da cruzada para os europeus, né? É essa rota de comércio que vai ter entre o Ocidente e o Oriente, onde especiarias, tecidos e vários outros elementos assim que não existiam na Europa, né, vão ser comercializados agora, né? Então essa rota de comércio ela é bem marcante para o desenvolvimento desses comerciantes, tá? Essa rota de comércio vai trazer muitas riquezas, muitos elementos, especiarias, temperos, tecidos, objetos que a Europa não tinha, e isso traz um desenvolvimento financeiro dentro da Europa, né, que vai ser notado agora quando a gente começar a Idade Moderna, tudo certinho, tá? Nisso também o que vai acontecer, né, mais, né? E essa vai ser as duas únicas, a primeira e a quarta foram as únicas que você pode dizer que deu um certo, por assim dizer, né? A partir daí, gente, vão seguir uma série de cruzadas que literalmente não tinham nem direito uma direção ou uma liderança certa sobre o assunto, né? Nós temos cruzadas onde não tinham mais organizações oficiais, é simplesmente pregadores informais, pregadores de beira de estrada. Quando eu falo uma figura assim, você tem que imaginar que uma pessoa que prega a fé católica sem ser ordenado padre, que pelo fervor religioso daquela época, as pessoas começaram a surgir muitas dessas pessoas que à beira de estrada ou em qualquer esquina junto um grupo de pessoas, ele começa a falar de Deus, começa a falar e as pessoas começam a entrar junto naquela pira ali e vão junto, né? Alguns desses pregadores eles começaram a organizar as próprias cruzadas. E aí, só que aí eles não juntavam soldados, eles juntavam era um grupo de maltrapilhos, um grupo de gente que não sabia nem lutar, que era mais uma algazarra todo mundo junto, sabe? Que simplesmente pegavam e iam andando até a Europa, até o Ocidente, tá? Tu imagina tu sair, por exemplo, sei lá, tu vai sair da Inglaterra e tu vai ir até Jerusalém, que é no Oriente, a pé. Quantos já não morreram no caminho? Então não tinha muito organização, era muito bagunçado. Então vai ter várias cruzadas nesse sentido que vão ser uma mera algazarra. Tanto que eles chegavam lá, né? E eles começavam a chutar tudo, quebrar tudo, tudo mais, né? Sem nenhuma organização. Os próprios muçulmanos olhavam, what the fuck? Sabe? Eles começavam a olhar para essas coisas e simplesmente assim, ó, pá, isso nem o exército. É literalmente, gente, já pensa numa algazarra. Uma algazarra sem ordem nenhuma. Muitas cruzadas acabaram sendo assim, né? Mas eu acho que a pior ainda é a cruzada das crianças. É a chamada também cruzada dos inocentes, né? Então o que acontece, gente? Assim, ó, ela foi em cerca de 1212, por ali, tudo mais, tá? E ela, eu acho que é a consolidação do fracasso do projeto das Cruzadas. É a consolidação total. Porque é o seguinte, gente, assim, ó,
de tantas cruzadas fracassadas que eles tiveram, lá pelas tantas eles têm a seguinte ideia, mas assim, ó, eles vão se basear muito numa passagem da Bíblia, onde menciona, onde Jesus tem uma fala de Jesus dizendo: "Vinde a minhas criancinhas, que é delas o reino dos céus." Vocês já pegaram essa passagem? Pois é, então. Olha a ideia boa que o Papa teve na época, mas, né? Mas, então a ideia vai ser muito simples. Então se as criancinhas são o reino dos céus, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um exército só de crianças. E essas crianças vão até lá, eles vão ficar compadecidos aqui e vão nos entregar a Terra Santa. O que tu fala sobre isso? O que tu fala de uma pessoa que pensa isso, né? Então a gente não fala, a gente lamenta, né? É o que dá para fazer, a gente lamenta, né? Porque, olha, te contar. Resultado: se fez um exército só de crianças, né? E marcharam, também a questão de Jesus, mais muitas já não chegaram vivas, já começa por aí, tá? Vocês têm que lembrar que tipo essa transição da Europa até os reinos, as terras santas que eles tanto falam, muita gente morre no meio do caminho, tá? Sol, chuva, falta de alimento, falta de muito mais, assim, essas coisas acontecem, tá? Agora você imagina isso com crianças, né? Não é? Bom, e chegou lá, então aconteceram um massacre de crianças, né? Infelizmente, né? Mas, tá. Basicamente, as que não morreram na hora, que não foram mortas na hora, as que ficaram vivas viraram escravas no Ocidente, né? Eram escravas, aí são escravas desde trabalho forçado até escravas sexuais. Então, gente, assim, as cruzadas é um grande erro como um todo, que simplesmente não levou a coisa de lugar nenhum. Como eu disse, das 8, 2 deram certo. Primeira e a quarta. E a quarta ainda assim foi por questões financeiras, não teve nada a ver com religião nessa história. Então, gente, assim, as cruzadas, elas basicamente foram essa tentativa, então, resgate das terras santas, para o controle da Igreja Católica e tudo mais, o que nos leva a pensar daquela coisa, assim, o que acontece, inclusive é o tema do trabalho de vocês, né? O que acontece quando nós misturamos o poder político com o poder religioso. Então, esse fato histórico, ele aponta para vocês fazerem o trabalho de vocês, que chegou ali para vocês, tá? Pensem nessa coisa, pensem em outros fatos históricos que já aconteceram pela história com essas ideias, né? Pensem no Brasil atual, tá? Até porque coisas que nós estamos vivendo por aí, né? Eu vou botar links talvez até de notícias referente a isso, né? Mais para vocês refletirem e fazerem o trabalho para mim. Então, gente, novamente, isso aqui não é um canal de YouTube, isso aqui é para as aulas à distância, né? Nesse período de quarentena, tá? Essa aula foi focada para os alunos do Colégio Parobé do segundo ano, tá? Referente a aulas de história. Então, do tipo, vocês estão com dúvidas, mandem pelos comentários aqui, tudo mais, né? Ou mandem pelo e-mail, tranquilamente. O trabalho é para ser entregue no dia que de voltar às aulas. Não é para entregar antes, não é para mandar por e-mail nem nada, ok? Fazer separado para ser entregue. Okay? Pode digitar, pode escrever à mão, não tem problema, mas tem que ser entregue. Se for à mão, é caneta azul ou preta. Se for digitado, Arial, fonte 14, por aí vai, tá? Tem que ser organizado, é só isso que eu peço, tá? Então deixe tudo para quando a gente for na volta. Enquanto isso, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, põe aqui nos comentários que a gente vai respondendo tranquilamente. Novamente, né? Esses são vídeos focados para os alunos do Colégio Parobé. Quem não for, esse e-mail não vai ser respondido, ok? Tá bom? Espero que vocês fiquem bem, então, nessa quarentena e tudo mais, né? Que fique tudo certinho. Até a próxima.